A armadilha número 3 é a queima do tesouro. Existe um fogo que acompanha a alegria e o fogo que acompanha a destruição. Um é o fogo da transformação, o outro o fogo apenas da dizimação. No entanto, muitas mulheres renunciam aos seus sapatos vermelhos e concordam em se tornar limpas demais, educadas demais, submissas demais à visão do mundo de outras pessoas. Estamos entregando nossos alegres sapatos vermelhos ao fogo destrutivo, quando digerimos valores, propagandas e filosofias por atacado, incluindo-se aí as de natureza psicológica. Os sapatos vermelhos são reduzidos a cinzas quando pintamos, atuamos, escrevemos, agimos e somos de qualquer modo que diminua as nossas vidas, que enfraqueça a nossa visão, que quebre os ossos do nosso espírito. Outra parte, sim, né? Muito interessante que serve de alerta, né? Me veio um exemplo assim desse tipo de mulher, né, desse tipo de situação, é aquela mulher assim que fala: eu não vou brigar, eu não vou dar minha opinião não, porque eu quero evitar briga, ou eu não vou falar que eu não gostei para essa pessoa não brigar comigo, né, para não ter um desentendimento. Então é como se toda situação você se anulasse para que o outro estivesse confortável, para que o outro estivesse feliz, para que o outro estivesse satisfeito. Então, esse tipo de mulher é uma mulher assim, sem graça, né? Uma mulher sem desejo, sem vontade. É uma mulher que você pergunta o que ela quer, ela só quer o que você quer, né? Então, assim, esse tipo de relação é uma pessoa que mesmo que ela tenha vários desejos, mesmo que ela tenha várias ideias, se ela não consegue verbalizar isso, se ela não consegue falar para o outro: olha, eu quero isso, não aquilo, eu quero desse jeito e não desse, tá vendo como é que ela fica assim sem graça? Como que ela fica apagada mesmo? E aí, isso com o passar do tempo, isso nos definha por dentro, né? Isso te anula tanto que você nem sabe mais o quem você é, ou o que você gosta. Esse tipo de pessoa, assim, esse tipo de mulher, ela se distancia tanto da essência dela que quando você pergunta qual que é a meta, qual que é o objetivo, né, como ela vai sair da zona de conforto, ela nem sabe, porque ela está tão acomodada nesse lugar, né? Ela está tão bem nesse lugar, bem assim, aquele acomodada super desconfortável, né? Mas ela está tão fixa nesse lugar que ela nem lembra os desejos, nem lembra os sonhos mais que ela tinha. Então, esse processo de volta à essência, né? Esse processo de autoconhecimento, que eu olho para minhas necessidades, que eu olho para minhas angústias, para os meus sonhos, né? Para os meus prazeres, para os meus desejos, para aquelas coisas que fazem o meu olho brilhar. Esse processo, ele às vezes é um pouco demorado, mas ele é fundamental, porque o tempo todo que eu me anulo para o outro ficar feliz, né? Seja o parceiro, seja o meu filho, seja as pessoas no meu trabalho, né? Seja as amizades, que eu topo fazer coisas que eu não quero só para minha amiga ficar feliz. Toda vez que eu faço esse movimento, eu estou distanciando da minha essência, né? Eu estou distanciando do que de fato eu quero para minha vida. E aí eu também estou ensinando para o outro que eu posso ficar em segundo lugar e ele sempre vem em primeiro. Então, nunca que essa pessoa vai me tratar com respeito, porque nem eu me trato com respeito quando faz esse movimento, né? Então, dificilmente essa pessoa vai reconhecer e vai validar as suas opiniões e as suas ações, né? Porque a cada momento que você fala uma opinião, ou que você dá uma ideia, né? Ou às vezes você nem fala e só vai pela ideia do outro, não tem por que ele te ouvir, não tem nem por que ele te consultar, não tem nem por que ele te perguntar o que você quer, porque você sempre quer o que ele quer. Então chega um ponto que essa pessoa nem pergunta mais, né? Que ela nem te consulta mais. Ela simplesmente espera que você vai fazer aquilo porque é o que você sempre faz, né? Então, assim, quem está vivendo essa situação também começar a desconstruir isso e tentar fazer novas respostas, né? Ter novos comportamentos. E eu imagino que um primeiro passo é parar e começar a se analisar. O que é que eu quero? Né? O que é que eu quero comer? O que é que eu quero fazer com o meu dia? O que é que eu quero para o dia de hoje? O que é que eu quero para a minha semana? O que é que eu quero para um ano? O que é que eu quero para a minha vida? Né? Como eu me imagino estando realizada? Né? Quais são os meus sonhos? Quais são as minhas metas? Né? O que que eu amo fazer? Qual que é o meu propósito de vida? Né? Então, assim, aos pouquinhos você vai se investigando e vai se conhecendo. Não, que ela fala que quando a pessoa está nesse estado, né, ela está com fome, ela, né, você falou fome de quê, né? E ela fala que a pessoa está com fome de alma, né? E que aí a mulher começa a exagerar
em tudo, qualquer coisa que a faça sentir um pouquinho viva, né? Nossa, a gente percebe muito esse movimento, né? Ela está tão distante da sua essência que quando aparece alguma coisa, às vezes, né, ou um relacionamento, ou álcool e drogas, né? Quando aparece alguma coisa assim que, ou o trabalho, né, que ela vai fazer o trabalho de uma forma compulsiva, ou compras de forma compulsiva, né? Quando aparece alguma coisa ali que faz ela ter um sentimento, que faz ela respirar, ela vai tentando aquilo compulsivamente, né? Eu lembrei daquele filme Pais e Filhas, né? Você lembra? Ah, Até você que me indicou. E eu super recomendo vocês assistirem. Não vou contar o filme, né? Mas tem uma personagem, né? A personagem principal, que é a filha, que ela tem relações sexuais assim de forma compulsiva. E aí tem uma parte no filme que ela fala assim: eu só procuro sentir algo. Eu só quero ter alguma coisa, só quero ter alguma conexão, né? Eu só quero sentir alguma coisa. Então, tudo que a gente faz de forma compulsiva, né? De uma forma sem consciência, é essa busca assim, por tapar um buraco, mas esse buraco está tão profundo, que ele não vai ser fechado com uma coisa momentânea, né? Com uma coisa superficial, né? Ele vai ser preenchido com você, é com a sua essência, é com olhar para si, né? Com olhar para suas questões. Então, todas essas coisas que vão aparecendo na nossa vida como distração, isso até essas relações assim mais efêmeras e tal, né? Você pode perceber assim, você se sente bem assim, ou no dia, né, na noite, e no outro dia e depois passa assim. E depois você nem se lembra mais, né? Porque não teve conexão, assim, a ideia não era estabelecer uma conexão, né? A ideia não era saber o nome, saber sonhos, saber planos, a ideia era sentir alguma coisa e depois afastar. Sentir alguma coisa e depois afastar, né? Então, assim, é se abastecer de si mesma, né? é como se fosse um vício, né? Viciado nas próprias emoções. Sentir alguma coisa. É um vício, né? Não é como se fosse, de fato, é um vício, muito bem colocado, né? É um vício. E aí o tempo todo ela vai procurando amor, 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 mas assim, ela em momento nenhum ela tem uma postura de fato de quem quer se relacionar, né? Porque se relacionar, eu não estou falando por causa de ter relações sexuais efêmeras, não. Mas assim, no momento que você quer se relacionar com alguém, você precisa se abrir para essa pessoa. Você precisa falar dos seus sonhos, você precisa conversar, você precisa ouvir os sonhos dele, né? Você precisa se revelar de uma forma mais íntima. E quando é só esse contato, assim, né? Um contato, encontro e afastamento, não está tempo de estabelecer uma relação. Não está tempo de ter trocas assim mais profundas, né? E a ideia do vício é justamente essa, né? A pessoa que bebe ou que usa droga, eu vou lá, eu sinto alguma coisa muito impactante, né? Eu sinto alguma coisa intensa e depois eu me afasto, mas aí, com o passar do tempo, o que acontece nas drogas, né? Você passa a ser tolerante. Então, você precisa cada vez mais daquilo para sentir alguma coisa. E quando as nossas relações são baseadas só na superficialidade, eu preciso de cada vez mais relações, para daí me sentir amada, para daí me sentir bonita, para daí me sentir melhor, né? E aí eu preciso mais e mais e mais. Então é sempre esse é o interessante do vício, né? Cada vez eu preciso mais e eu sinto cada vez menos, né? E por isso cada vez eu consumo mais. Aí essa questão da fome da alma e dos vícios, ela explica da seguinte forma aqui no livro: a aniquilação através de excessos, ou seja, os comportamentos exagerados, é a reação da mulher que está faminta por uma vida que tenha significado e faça sentido para ela. Quando uma mulher passou longos períodos sem seus ciclos ou sem suprir suas necessidades criativas, ela começa a se exceder, seja no que for: álcool, drogas, raiva, espiritualidade, opressão generalizada, promiscuidade, gravidezes, estudo, criação, controle, instrução, organização, forma física, comidas pouco saudáveis, para citar apenas algumas áreas em que os excessos são comuns. Quando a mulher age assim, ela está procurando compensar a perda dos ciclos regulares de expressão de si mesma, expressão da alma, da satisfação da alma.
Eu achei muito interessante, assim, né, que quando ela comenta essa parte no livro, ela cita o exemplo da Janis Joplin. E eu sou apaixonada pelas músicas dela, assim, eu gosto muito desde criança. E eu acho que ela era uma mulher, assim, além de incrível, genial, né? E, assim, até pela história dela, você vê que ela era uma mulher fora da curva. Mas o que que aconteceu, assim, na época que ela vivia, e até hoje isso acontece, né, com várias mulheres, ela era diferente, né? Ela era espontânea, ela era uma pessoa assim que se destacava na multidão. E aí, com esse tipo de pessoa, geralmente a multidão vem e critica, né? Ah, mas você ri demais, mas você não veste, você não usa maquiagem, né? Igual no caso dela, você não usa maquiagem, você não se comporta como as outras mulheres deveriam comportar, né? Você não canta, você não se comporta, você não age, você não sorri o suficiente como as outras mulheres sorriem, né? E aí, isso, com o passar do tempo, assim, vai sufocando a natureza criativa, né? E a pessoa vai optando, né? Ou não optando, mas assim, acaba sendo conduzida para esses excessos, né? E no caso da Janis Joplin foi pela droga, né? Quem estuda a história dela, conhece a história dela, percebe isso, assim, né? Que era uma mulher genial, mas que infelizmente... Então, igual no caso da Janis Joplin, né? Ela teve a vida encurtada por causa dos excessos, né? E uma mulher incrível, genial, mas que começou a se sentir culpada por ser diferente. Existem vários exemplos, assim, né? Assim, um exemplo mais atual seria a Amy Winehouse, né? Que também acabou falecendo por causa dos excessos, né? Então vale a pena, né, você parar e pensar na sua vida, assim, né? Que excesso que você está tendo. Esse excesso a gente falou no caso de álcool e drogas, mas pode ser excesso de trabalho, pode ser excesso de malhação, pode ser excesso com uma obsessão pelo corpo, né? Então esse excesso, assim, todo excesso esconde uma falta, né? Então, assim, vale a pena analisar, assim, eu estou fazendo esse excesso aqui, mas o que que eu imagino que ele está me suprindo, mas que na verdade a falta ainda está ali, porque ele não supre a minha falta, né? A gente que se supre, mas esse excesso não é capaz de me suprir. A quarta armadilha são os danos aos instintos básicos, e essa é a consequência do cativeiro, a consequência dessa gaiola dourada que a Jéssica explicou antes, né? E para uma mulher, quando os instintos delas estão feridos, geralmente ela tem muita dificuldade de pedir ajuda, ela tem dificuldade de reconhecer as próprias necessidades. O instinto natural dela para a luta ou para a fuga está reduzido ou até mesmo extinto, né? As sensações dela, né? Elas são inibidas ou elas estão exageradas e a mulher não é mais ela mesma, né? Quando os instintos estão prejudicados. É aquela mulher ou que ela não percebe o perigo ou que ela vê o perigo em tudo. Já viu assim algumas mulheres que começam a ver pelo em ovo, né, essa expressão assim, mas que começa a ver em tudo uma ameaça, né? Essa pessoa tá me traindo, tá me enganando, tá mentindo para mim, tá me sacaneando, né? Então o tempo todo ela tá armada assim, né? O tempo todo ela tá vendo um perigo, às vezes onde não tem. E ao mesmo tempo às vezes tem alguns perigos que são óbvios, né? Tem alguma coisa ali na cara dela e ela simplesmente não vê, né? Então, assim, por que que ela não vê o óbvio, mas, assim, todos os outros perigos, ela fica alerta, né? Porque a gente percebe que, de fato, o instinto dela não está bem apurado. E com a maturidade, o ideal é que você olhe essas situações na vida e possa decidir, que guerra que eu quero entrar, né? Que problema que eu quero assumir, resolver e que problema eu não quero entrar. Então ela passa a ser até mais madura, né? Às vezes tem alguns problemas assim na vida, em trabalho ou nas relações mesmo, que você olha e fala assim: vou relevar ou não vou discutir isso, porque nem é uma guerra que eu quero entrar, nem é um problema meu, nem é algo comigo, né? E aí, quando é algo com você, quando é algo que você precisa ir lá e se posicionar e falar assim, não quero dessa forma, eu quero desse jeito, aí você tem essa segurança para fazer, né? Mas para ter esse tipo de movimento, né? Para ser assertivo, o nome disso é assertividade, né? Para ser assertiva, assertividade é treino. Então, assim, quanto mais eu vou observando os meus instintos, né? Eu vou me posicionando, às vezes de primeira a gente se posiciona ou muito fraca, ou se posiciona quase não se posicionando, ou se posiciona no excesso, gritando com o outro, batendo na mesa e tal, né? E aí, com o tempo, você vai treinando, 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 até que você possa se colocar com o outro sem gritar, sem brigar,
sem isso ser um estresse que acaba com o seu dia, mas que você possa virar para o outro e falar assim, não quero dessa forma. Quando você falou aqui de mulheres que não reconhecem perigos óbvios, né? Eu lembrei, na verdade, da história do Barba Azul, né? Onde ela vê a barba, ela reconhece a barba, mas ela escolhe não reconhecer aquele perigo. A barba talvez nem é tão azul assim, né? O problema talvez nem é tão grave assim, né? Só tá me aniquilando por dentro, né? Tá acabando com a minha saúde mental, meu cabelo tá caindo, não tô dormindo, não tô conseguindo comer, mas nem é um problema tão grave assim, né? Então, assim, é bem interessante, assim, como que a gente camufla, né? Como que a gente romantiza, às vezes, algumas situações para aquela situação insuportável ficar um pouco mais tolerável. Né? Mas a tendência é aquela situação ficar cada vez mais insuportável até que chega o ponto assim, que aquilo me destrói, né? Então, assim, se você não toma alguma ação, aquilo de fato te destrói a sua essência, né? A quinta armadilha é a tentativa de ocultar uma vida secreta. E ela começa no livro explicando sobre a sombra. E para a psicologia analítica, a sombra é tudo aquilo que o indivíduo não quer ser, é tudo aquilo que o indivíduo não é. É tudo aquilo que foi reprimido, tudo aquilo que é escondido. Nós temos a tendência de achar que a sombra é sempre negativa, mas não. Todas as potencialidades que nós temos, né, todos os talentos que nós ainda não desenvolvemos, eles estão na sombra. Né? E a comparação que eu gosto de fazer é o seguinte: quanto mais perto se isso aqui fosse o Sol, aqui está a pessoa, quanto mais perto do Sol está a pessoa, maior é a sombra atrás dela. Então, quanto mais nós brilhamos, mais nós estamos reprimindo e escondendo, né? E o que a psicologia analítica diz? Ela diz que nós temos que, pelo menos, ter consciência de que nós temos essa parte dentro da gente, né? Que como seres humanos nós temos a potencialidade de talvez nos comportarmos de uma maneira que nós não gostaríamos. Então, enquanto nós temos essa consciência, tá tudo bem, né? Se a gente reprimir a sombra por muito tempo, ela tem tendência de vir à tona, né? É por isso que nós escutamos, assim, no noticiário, né, casos de padres que abusam sexualmente de crianças, esse tipo de coisa, né? A pessoa está perto da luz, a sombra é muito grande lá atrás. É verdade. Por isso que é importante a gente ter consciência, né? Quer ver um exemplo, assim, da nossa rotina que a sombra aparece facilmente, né? Quando você está irritada, né? Quando você fica nervosa, quando você é dominada pela raiva, né? Aí você fala tudo, aí você aponta o dedo na cara do outro, aí você briga, você xinga, você fala alto, você quebra alguma coisa. Então, assim, aí a sombra aparecendo, né? E qual você disse da parte positiva, se você é uma mulher insegura, né? Se você tem medo de se posicionar, a sua sombra é uma pessoa segura. A sua sombra vira e fala assim, não quero desse jeito não, né? A sua sombra é assertiva, ela sabe se colocar, né? E é muito importante a gente ter consciência dessas coisas. Nesse momento que eu fico instável, né? Nesse momento que eu sou chamada a ter alguma atitude, igual nisso da raiva, né? No momento um momento de problema, numa situação de desafio. Então, assim, se eu tenho consciência da minha sombra, eu não vou responder com agressividade, porque eu sei que aquele tipo de situação me torna agressiva. Então, assim, eu posso trabalhar para chegar para essa situação melhor, né? Então, por isso que é fundamental a gente ter consciência da nossa sombra, né? Porque aquilo só é sombra porque não viu a luz. Então, no momento que você se volta, né, e olha para as suas questões, e investe no autoconhecimento e começa a perceber, poxa, por que eu me comporto assim? Por que isso é um problema para mim? Né? Se eu estou insegura, por que eu não posso trabalhar a minha segurança? Então, assim, aquilo deixa de ser sombra, né? Cada vez eu vou dando mais luz, cada vez eu vou olhando mais para as minhas questões, né? Isso é fundamental, esse é o processo de terapia, né? Então, às vezes, tem coisas que a pessoa repete há anos. E aí faz terapia, tem uma frase, né, que a psicóloga fala, ou uma situação, ou um insight que você tem, que é aquilo deixa de ser sombra, né? E você passa a trabalhar naquele problema
e aquilo passa a não te incomodar mais, né? Mas aí é uma escolha, ou você pode viver anos a fio com aquele problema, né? Ou viver até o resto da sua vida repetindo as mesmas sombras, né? Repetindo os mesmos desafios, ou você pode ter uma postura proativa, né? Uma postura mais voltada para o autoconhecimento e trabalhar ativamente para mudar essas questões. Agora, a sexta armadilha, que é o recuo diante do coletivo, a rebelião da sombra. A ideia dessa armadilha é quando a mulher, né, ou a criança, por exemplo, que tem uma natureza selvagem, é criada num ambiente muito rigoroso, num ambiente muito rígido. Aí isso faz com que essa criança, assim, comece a ter muitos conflitos, né? Porque ela tem uma essência, ela tem um pensamento totalmente diferente daquele meio. Então, assim, toda vez que ela é abordada, né, toda vez que ela é impedida de crescer ou de ter contato com essa natureza selvagem, vem o meio, né, vem a sociedade, vem com a regra. E aí, isso até parece muito com a história que a gente contou do patinho feio, né? Que é quando aquela pessoa é diferente do meio, né, diferente da família, aí vem a família e fala assim, ah, você não pode ser assim, né? O nosso valor é estabilidade, você não pode ser ovelha negra da família, né? Você tem que se comportar como todo mundo se comporta, você tem que pensar como todo mundo pensa. E aí, essa criança, esse adolescente, ou até a mulher adulta mesmo, né? Quando chega nesse tipo de situação, ou ela se acomoda, né? E tefinha, e se ajusta, né? Se ajusta no desconfortável, se ajusta a esses modelos, ou ela tem a impressão que a cada 5 minutos ela vai ter que lutar para se posicionar e se colocar. Na verdade, nem é impressão, né? Ela tem que fazer isso. A todo momento que vem o meio e fala assim, ah, você não pode ser assim, você não pode se comportar assim, né? Você sorri demais, você fala demais, você é diferente da gente, né? Os seus valores são diferentes dos nossos. O tempo todo ela precisa ter as armas na mão, né? Ela precisa ir para a luta e se posicionar. Ok, eu respeito você ser dessa forma, mas eu me respeito e decido ser de outra forma. Então, assim, o principal para tentar solucionar esse tipo de problema é tanto você respeitar o outro, né, e perceber que ele é diferente, que os valores dele são diferentes, e esse outro também tentar te respeitar. Agora, toda vez assim que eu penso de determinada forma e eu tenho que convencer o outro, né, o outro tem que mudar para concordar comigo, o outro tem que mudar porque eu imagino que isso é melhor, se a gente parar para analisar, é até uma arrogância, né? Quem que é essa pessoa na fila do pão, né? Quem que é essa pessoa para virar e falar assim, ah, não, essa é a melhor forma de você viver a sua vida. Ou porque isso deu certo na minha vida, você também tem que fazer assim, né? Então a gente percebe que não tem muito respeito mesmo, né? E tem uma arrogância de virar para o outro e achar que você é capaz de falar com o outro o que é melhor para ele, né? Tem vários momentos na nossa vida que a gente se percebe perdido, né? Que você não sabe para onde, o que fazer ou para onde ir, né? Então, assim, todo mundo passa por isso. Aí é muita arrogância mesmo imaginar que a gente pode apontar o tempo todo um caminho para a vida do outro. Bom, e a sétima armadilha é a simulação, é a tentativa de ser boa e a trivialização do anormal. O problema não é a tentativa de ser boazinha, de se enquadrar. O problema é que ela faz isso tantas vezes e com tanta frequência que ela acaba normalizando comportamentos e atitudes que não são normais, né? Ela acaba trivializando violência, acaba violência emocional, né? Existem certos comportamentos que são trivializados quando a gente tem essa tendência de ser boazinha demais, né? De aceitar muita coisa. Tem até um ditado que fala assim que o monstro, né, o lobo mau sabe para quem aparece. E não é à toa, assim, né? Se você sempre tem essa postura assim, ah, não, eu compreendo, ah, pode fazer comigo o que você quiser, né? Ou um chefe, por exemplo, que é ríspido, grosseiro. Aí você fala assim, não, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço hora extra o tempo todo, pode deixar que eu trabalho final de semana, pode deixar que eu levo trabalho para casa. Qual que é a tendência? Cada vez mais esse chefe abusar mais de você e ditar mais coisas, né? Então, assim, ele faz isso porque você também tem um movimento de
de quem aceita essa demanda, né? Então, assim, o monstro sabe para quem aparece, né? Então, é importante a gente também se policiar. Isso de ser boazinho o tempo todo, de ser legal o tempo todo, de aceitar tudo o tempo todo, isso eu estou ensinando para o outro a forma que eu quero ser tratada, né? Então, tanto faz como ele me trate, né? Mesmo que seja com desrespeito, com excesso, né? Me colocando cada vez mais coisa até eu chegar à exaustão, mesmo que ele faça isso, se você nunca fala, se você nunca se posiciona, não faz sentido, né? Então, assim, atrás de uma pessoa super produtiva, sempre tem alguém folgado, né? Ah, então, se você tolera muita coisa, né? Se você aceita muita coisa, tem algo errado, né? E aí, esse aceitar muita coisa talvez comece com coisas pequenas, né? Ah, hoje eu levo o trabalho para casa, hoje eu aceito o parceiro me tratar com desrespeito, falar uma palavra de ofensa, e depois a tendência é só ir aumentando, né? Até chegar ao ponto de relacionamentos abusivos, de indignidade, né? Uma relação abusiva nunca começa abusiva, né? Ela vai se tornando abusiva. Tanto é que é tão difícil separar porque a pessoa quer voltar naquela relação anterior, né? Ela quer voltar naquele começo romantizado. Mas aquele começo romantizado, na verdade, nunca existiu, né? Porque aquela pessoa já não era assim e você aceitava coisas que talvez já eram indignas desde o início, né? Então vale a pena analisar, assim, né? O que eu estou mostrando para o outro, né? Se a pessoa grita comigo, eu falo assim, ah, não, tudo bem, né? Não tem problema não, gritou comigo porque estava com raiva, ou gritou comigo porque teve um dia difícil. O gritar é o primeiro, né? Aí ele começa a gritar, aí depois ele dá um empurrão, aí depois ele dá um tapa, aí depois ele grita e fala coisas que te ofendem, que acabam com o seu dia. Então, assim, tá vendo? Cada vez vai aumentando mais o nível de ofensa, né? Então, aconteceu agora, aconteceu a primeira vez, é virar para o outro e falar assim, não quero isso, né? E se colocar e se posicionar. Bom, a oitava armadilha é a dança descontrolada, a obsessão e a dependência. Inclusive, pegando o gancho aqui no que a Jéssica acabou de falar, é, eu vou ler o trecho, né? É quando você tenta resgatar aquilo que não existe mais, né? Por exemplo, como a Jéssica disse, resgatar onde existe aquela tendência de querer voltar ao começo do relacionamento, onde tudo pareciam flores, né? Mas na verdade aquilo era só uma projeção. Então eu vou ler um trecho aqui onde ela fala sobre isso. A dependência começa quando a mulher perde sua vida feita à mão e cheia de significado e passa a ter uma fixação em resgatar de qualquer forma qualquer coisa que lembre essa vida. Na história, a menina insiste em tentar se reunir aos diabólicos sapatos vermelhos, muito embora eles cada vez mais a façam perder o controle. Ela perdeu seu poder de discriminação, sua capacidade de perceber a verdadeira natureza das coisas. Devido à perda de sua vitalidade original, ela se dispõe a aceitar um substituto fatal. Na psicologia analítica, diríamos que ela abdicou do self. Bom, e a gente percebe, né, nessa explicação da Flávia, né, nessa leitura da Flávia, esse mecanismo mesmo de dependência, né? Então ela fica tão obcecada, né, essa mulher fica tão obcecada em ter aquele relacionamento inicial, né, em voltar aquele amor inicial, mas na verdade aquele amor inicial nunca aconteceu, porque você nem conhecia a pessoa profundamente, né? Era só um mecanismo, como ela disse, de projeção. Então assim, essa obsessão fica tanta que de fato assim ela aceita chegar na indignidade para tentar retomar isso. E o problema disso acontecer é que em alguns casos isso pode até levar a pessoa à depressão, né? Ou a situações mais graves, né? Por exemplo, de tentativa de suicídio, porque essa obsessão fica tanto e a vida dela começa a se deteriorar tanto, porque ela se esforça e a relação só piora. Ou aquela situação na vida dela só piora, né? O trabalho só piora, as amizades só pioram, o relacionamento só piora. Isso acontece assim porque o que ela tinha na mente dela, né? Como sendo perfeito, ideal, estava só na mente dela. Então, assim, quanto mais ela trabalha, né? Quanto mais ela tenta resgatar, ela vai se frustrando repetidas vezes. Então, o ideal é que a gente se policie, né? Se esse tipo de situação está te deixando mais triste do que feliz, né? Está tendo mais ônus do que bônus, é hora de repensar.
E assim, não que a depressão seja causada por isso, né? Mas eu disse que isso pode levar a alguns casos de depressão, porque a pessoa fica se esforçando infinitamente, né? E em consequência, talvez em alguns casos de suicídio. Mas vale ressaltar, assim, que tentativas de suicídio, né? O caso de suicídio, não se dão somente por depressão, né? Pode se dar por outros transtornos mentais ou situações que não estejam envolvidos transtornos mentais. Então, assim, para finalizar, eu vou ler um outro trecho que eu amei. Se você quiser reconvocar a mulher selvagem, recuse-se a ficar no cativeiro. Com os instintos aguçados para ter equilíbrio, salte para onde bem entender, uive à vontade, apanhe o que estiver à mão, descubra tudo o que puder, deixe que seus olhos revelem seus sentimentos, examine tudo, veja o que puder ver, dance usando os sapatos vermelhos, mas certifique-se de que eles sejam os que você mesma fez à mão. Você será uma mulher cheia de vida. Ai, quem não sabe uivar não encontra sua matilha, né? Ou seja, mulheres, coragem, coragem, né? Se arrisque, vá à luta, tente, experimente, né? É muito importante isso, assim, é enriquecedor mesmo. A ideia do empoderamento, né? A ideia da autoestima é justamente essa, né? Eu preciso me empoderar para daí ser capaz de me lançar, né? Para daí ser capaz de voar e fazer a minha tentativa. Então, comece a uivar agora, com muita coragem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Então, não deixe de dar um like e compartilhar com outras mulheres, né? Com outras pessoas que tenham interesse nesse tema. Muito, muito obrigada. Até o próximo capítulo. Muito obrigada, um beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau. Ai, esqueci, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Esqueci o que eu ia falar, gente. Ai, como chama? Então. Erradicada. Nossa, erradicada. Você queria falar, não? Ai, eu ia falar. Não era você que ia falar, não?